Então, fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes de qualquer assunto ou informação, eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é muito importante e também de graça a tua inscrição. Deixa o like no vídeo, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e também parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo da Betfair junto ao canal Vasco Connection. Então assim, gente, clica uma vez no link, faça a tua inscrição na Betfair e no momento do teu primeiro depósito você vai estar recebendo até R$ 600 de bônus. É um super bônus da Betfair para os vascaínos. Então assim, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Repetindo aqui, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Faça a tua inscrição, vamos ajudar o Vasco e é isso, tá certo, gente? Vamos com tudo. Bom, vamos falar de Vasco porque temos muitos assuntos importantes, essa situação envolvendo a Crefisa e o Vasco, né, cada vez mais forte e tal, agora a Crefisa se afastando da política do Palmeiras, sabemos que o seu José Lamáquia é vascaíno, né, vascaíno de infância, tem um amor pelo Vasco, sim. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo no jogo do Vasco com o Palmeiras lá no Allianz e tal, enfim, muita gente em volta dele, da Leila Pereira, enfim, como perguntar nada, né? Mas é muito legal, assim, a amizade dele com o Pedrinho realmente é muito forte, tá? Eu tô afirmando isso aqui porque eu vi o carinho dele com o Pedrinho. E assim, o seu José tem o Pedrinho como um filho, né? Então assim, é uma amizade realmente que vai além da conta. Sobre a Leila Pereira, que vocês estão vendo na capa do vídeo, é porque ela é a garota propaganda da Crefisa. Ela é uma das donas da Crefisa também. Então, assim, vamos analisar essa situação, porque seria um contrato milionário, seria realmente uma situação muito acima. E outra coisa, hein? Crefisa pode sim comprar a SAF do Vasco. Por que não? A Crefisa paga por ano para o Palmeiras, para patrocinar o Palmeiras, cerca de 90 milhões de reais. Então, assim, 600 milhões para a Crefisa seria difícil, não. Seria bem possível. Então, assim, gente, eu tô esperançoso. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso, antes do Pedrinho entrar, aí é só o meu comentário e eu peço o teu também, isso já estava muito bem desenhado, sabe? Estava assim, escrito nas estrelas que a Crefisa viria para o Vasco. Então, assim, vamos aguardar, tá? A primeira informação quem deu foi o Leonardo Baran, repetindo aqui, e agora as coisas estão fluindo. Mas para isso, na verdade, a Crefisa teria que se afastar da política do Palmeiras, né? Porque os caras cobram, não sei o quê, e isso está acontecendo nesse momento. Então, assim, é claro que seria sensacional a Crefisa no Vasco. Temos que pensar grande. Exemplo, durante a semana o Edmundo falou sobre reforços de peso, que o Vasco vai contratar no final desse ano mais pelo menos quatro, né, reforços de peso para o time e para o elenco do Vasco. Isso é pensar grande, isso é pensar no Vasco. Então, e o Edmundo é um irmão do Pedrinho, do Felipe. Os caras estão lá dentro agora, estão olhando, observando os jogadores. Isso é muito importante pra gente. Então, Crefisa e Vasco, na minha opinião, quer que eu deixe minha opinião, enxergando toda essa situação, vai acontecer. Vai acontecer. Alguma coisa grande, patrocínio grande, vai acontecer. Podem ter certeza. Isso é bom. Olha o Palmeiras lá. Aí vamos. A referência é o Palmeiras, sim. Olha o que eles fizeram com o Palmeiras. Palmeiras nos últimos, 10 anos, conquistou quantos brasileiros? Quantas Libertadores? Quantas Copas do Brasil? Então, assim, é isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. O Vasco precisa voltar para esse cenário das conquistas. Então, vamos aguardar que está tudo bem, muito bem encaminhado. Vamos aguardar. Claro que a expectativa é muito grande, mas vamos esperar. Falando aqui do jogo com o Cruzeiro, o Vasco tem 7 jogadores pendurados, hein? Só tirando aqui o Adson por conta da lesão, então o Adson realmente tá fora e por conta da lesão e tal, entendemos a situação. Mas, Lucas Piton, jogador muito importante, Hugo Moura, jogador muito importante, Matheus Carvalho, sempre titular, o Ryan, dúvida, a galera, aquela situação, né, da dúvida do Ryan, deu certo, não deu certo, entra no segundo tempo. Os outros são David e Verratti. Então, assim, muitos jogadores importantes aqui estão pendurados para esse jogo contra a equipe do Cruzeiro. Então, é bom ficar atento, ligado, porque
2, 3 desfalques aqui seria realmente muito importante assim para o Vasco, né? Então vamos ficar atento com essa situação aí. São 7 jogadores pendurados, repetindo aqui. Bom, envolvendo a saída do Rayan que está suspenso, não vai para o jogo com o Cruzeiro, o Maxime Domingues surge como o provável titular, né? O cara que vai entrar ali na equipe titular, ali pelo lado direito. Vou repetir aqui, é um cara que tem um bom passe, um cara que consegue criar jogadas ali naquela região do campo de ataque. Então, assim, o Vasco precisa corrigir mais uma vez aquele lado. O Rayan não deu conta. Mesmo se o Rayan estivesse bem, se ele tivesse em condição de jogo e tal, não deu conta do recado. Essa é a minha opinião. O Bacholinha lá também, o Jean Davi, não deu conta. O que jogou, mesmo jogando pouco tempo, foi o Maxime Domingues. Assim, porque eu enxerguei nele, na minha opinião, bom futebol, um jogador leve, é um jogador de velocidade, é um jogador que tem bom passe. Então, é desse jogador que nós precisamos ali pelo lado direito do campo de ataque, tá certo? Então, assim, vamos aguardar o que de fato vai acontecer. Hoje já é quinta-feira, o treinamento para o jogo com o Cruzeiro se encerra no sábado, né? O dia do coletivo, o dia da viagem para Belo Horizonte. O Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro no domingo e na quarta-feira o Vasco enfrenta a equipe do Atlético Mineiro, que eliminou ontem o Fluminense da Copa Libertadores, né? Então, assim, o Vasco enfrenta o Atlético pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil lá na Arena MRV. Então o Vasco vai permanecer em Belo Horizonte, tá certo? Gente, sabia? Só uma pontuação aqui. Eu acho que foi bom. Foi excelente o resultado ontem. Não só para zoar o Fluminense, não. Eu tô falando na questão do Atlético. O Atlético está no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Ou seja, esse jogo aí, o Atlético vai meio cansado para o jogo com o Vasco, de repente menos focado, porque tá decidindo a Libertadores também. Então, assim, pode ser importante para a gente. Então o Vasco vai, repetindo aqui, permanecer em Belo Horizonte, tá certo? Gente, deixa eu comentar sobre o Palácios, né? Palácios revela o desejo de jogar no Boca na próxima temporada. O Vasco tem 40% do passe do jogador, ou seja, do direito de jogador. Eu falei aqui, isso é a antiga gestão, é claro, o que a antiga gestão fez, quanto dinheiro o Vasco tem fora, né? Tô falando de Orejano, tô falando de Capasso, agora do Palácios. Olha, o Palácios é um bom meia de ligação, é um bom jogador, mas a adaptação dele foi muito ruim no Internacional e foi muito ruim no Vasco também. Ou seja, mas assim, eu tô falando de milhões, gente, de milhões de reais. E o Vasco está tentando negociar esses jogadores para tentar recuperar um pouco dessa grana. Olha o tanto de dinheiro que o Vasco tem na rua. Olha quantos jogadores que poderiam ajudar e estão fora. Aí vou repetir aqui. Luca Orediano, Palácios e Capasso, pelo menos esses 3. São contratos absurdos com o Vasco. E o Vasco sempre perdendo. Por isso que eu falo sempre aqui, que essas pessoas deveriam prestar conta com o Vasco. Quem fez isso com o Vasco? Quem rasgou esse dinheiro? Pô, não é possível, o Palácio custou, sei lá, 10, 12 milhões. E aí, será que 10 milhões não daria para contratar um outro jogador? Porque o Palácio era reserva no Inter na época. E o Vasco foi lá e fez um favor. E aí eu fico me perguntando, quem é que vai pagar essa conta? A torcida, mais uma vez? Temos agora a situação envolvendo o David. Não que o David seja mau jogador, mas 16 milhões. 16 milhões também. Esse tipo de contrato que eu não entendo. Quem fez? Quem é o responsável? Quem assinou embaixo? É realmente tudo muito absurdo com o nosso Vasco. Vamos aguardar agora a cena dos próximos capítulos e torcer ainda mais pelo Pedrinho. Tá certo? Então, vamos em frente, gente. No mais é isso. Volto a qualquer momento com assuntos importantes, com notícias do Vasco. Mais uma vez eu peço, se inscreve aqui embaixo, deixa o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos juntos aqui no canal Vasco Connect. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.